Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos ao canal Berahot. Nós estamos na nossa jornada de Yom Kippur. Nós hoje vamos dar o quinto passo nessa jornada, até chegarmos em Yom Kippur e depois chegarmos na festa de Sukkot. Então, nós estamos caminhando nessas primeiras aulas que nós estamos tendo, nesses primeiros momentos, nós estamos fazendo uma autoanálise de nós mesmos, aquilo que nós identificamos como que precisa ser melhorado, precisa ser de uma forma melhor abrangido pela nossa inteligência. Nós vamos sempre trabalhar para que nós possamos dar passos pequenos, porque não adianta abrir demais a perna para dar um passo, porque você pode escorregar e cair. Então nós vamos dando passos pequenos, passos comedidos, mas passos bastante eficientes, para que nós possamos realmente chegarmos diante do Eterno no dia 1º de Tishrei para sermos julgados, e o Eterno ver que nós, nessa jornada, tivemos uma intenção pura, uma intenção sincera de estarmos melhor. A partir daqui uns dias para frente, eu não vou determinar uma data específica, porque se a gente determina uma data específica, a gente passa a ser refém dessa data, mas daqui para frente, um pouquinho mais para frente, nós vamos começar a falar sobre esse julgamento do final do mês de Elul, do começo do mês de Tishrei. Hoje nós vamos usar uma frase que é metade da parte do mês de Elul, né? Eu já falei para vocês que a palavra Elul, ela é um acrônimo da frase em hebraico Ani ledodi vedodi li. Eu sou, ou eu estou para o meu amado e o meu amado está para mim. Hoje nós vamos falar sobre Ani ledodi, eu estou para o meu amado. Esse é um termo que a gente vai encontrar lá no livro de Cantares de Salomão, né? Salomão falando com a Sunamita, mas a gente sabe que nesse mês é o mês de Elul é o mês em que é como se o Eterno deixasse o seu trono e viesse resgatar as pessoas que estão afastadas, estão longe. Então é um mês de misericórdia, só precisa de nós tomarmos uma posição para estarmos recebendo essa misericórdia do Eterno. Porque às vezes essa é a dificuldade, nós temos dificuldades de receber bondades. E aí, quando nós olhamos, alguém chega e fala, olha, esse mês o Eterno está no campo, esse mês o Eterno está atrás de vocês. Nossa, isso parece um absurdo, beira o absurdo. E a gente sabe que não é assim. Então nós temos que ir trabalhando em nós para que nós possamos verdadeiramente receber a bondade que vem do Eterno. Então, esse versículo, nós vamos hoje trabalhar muito bem a questão da nossa intenção para com o Eterno. O que o nosso coração... Porque às vezes a gente fala assim, a nossa má inclinação, ela é mestre em fazer esse tipo de pegadinha com nós. Ela fala assim, você fez tanta coisa errada, agora você vai atrás de Deus, Deus está bravo com você. Então, nós somos, porque a nossa má inclinação quer que nós continuemos no erro, né? Se você precisa fazer uma dieta, você não vai acordar de manhã e sentir-se extremamente motivado a fazer uma dieta. Por quê? Porque a vida do gordinho é melhor, né? Já pensou? Eu tenho que me segurar para não ficar comendo coxinha na rua, para não ficar comendo pastel, para não ficar comendo isso, aquilo outro, doce e tal. É uma vida de restrição quando você precisa melhorar a sua saúde através de uma dieta. Então, a nossa má inclinação, ela nunca quer aquelas coisas que estão relacionadas a uma ordem, a uma regra, a algo que faça com que eu realmente possa entender que eu preciso mudar. Então, é muito difícil isso para nós, mas com jeitinho a gente vai conseguir fazer isso. Então, eu estou para o meu amado.
Então, é você, como que você está para Deus? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Talvez, né, e essa é uma das formas mais usuais de se falar de Deus, que é sempre, a gente sempre vai ouvir falar muito sobre Deus como o juiz, como alguém que está esperando nós errarmos para poder punir-nos, e nós sabemos que isso não é verdade, né? Deus, ele é um Deus que é um Deus justo, e nessa justiça dele, ele precisa aplicar muitas vezes a penalidade pela transgressão que nós cometemos. Mas a Bíblia vai dizer que a bondade de Deus, ela é 500 vezes maior do que o seu rigor para punir. Baseado no que você falar isso, Josué? É porque a Bíblia vai dizer assim, lá na Torá, lá, né, no livro de Êxodo. Ela vai dizer assim, olha, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Mas eu coloco a bênção sobre aqueles que me amam até a 1000ª geração. Então, o amor dele é muito maior para conosco do que a vontade dele. A Bíblia vai dizer assim que o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, ele vai dizer assim, olha, Deus não quer que o pecador morra, antes que ele se arrependa e mude de vida. Então, Deus não tem prazer que alguém morra, que um pecador morra. Não, porque ele vai morrer por consequência dos seus pecados. Mas ele tem a intenção que esse pecador ele se arrependa, que ele mude de vida, que ele entenda que ele precisa mudar verdadeiramente. Então, nós precisamos olhar, por que eu preciso mudar realmente? Por que eu preciso dar atenção para essa jornada? Por que eu preciso dar atenção para o que está sendo falado? Porque eu preciso novamente, se eu não me sinto assim, eu preciso novamente reativar o meu romance, né? Vamos chamar assim, o meu romance para com Deus. Talvez você tenha uma vida e essa sua vida ela seja extremamente afastada de Deus, longe de Deus. Essa sua vida ela seja uma vida em que você não consegue ter intimidade com Deus, mas Deus vai vir a nós nesse mês de Elu para dizer assim para nós, olha, eu quero você junto comigo. Vamos renovar os nossos laços, vamos renovar o nosso romance, vamos renovar o nosso amor. Para isso que nós estamos caminhando aqui. Então, o primeiro princípio de tudo que eu faço nessa jornada é porque eu quero ter uma vida, um relacionamento. Eu quero ter tudo melhor com Deus do que eu tenho até hoje, do que eu estou tendo. Então eu preciso mudar essas coisas na minha vida. Então, o meu amor, por isso que vamos voltar na frase lá, Ani ledodi, eu estou para o meu amado. Você vai tratar o próximo melhor a partir dessa jornada? Vai, mas não é por causa do próximo. Porque às vezes nós não somos hipócritas. Às vezes tem um próximo lá que merece levar um cascudo nosso. Mas nós não vamos para essa análise. Por quê? Porque o Eterno, ele nos deu uma ordem lá no livro de Levítico. É para você amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, nessa caminhada, tem 2 pontos que ele tem que ficar extremamente bem fixado. Primeiro, você amar o Eterno. Então, eu vou amar. E quando você ama a Deus, pensa, você ama uma outra pessoa. O que você faria por essa pessoa que você entende que você ama? Qual seria o seu posicionamento para com essa pessoa que você entende que você ama ela? Então, nós precisamos entender, se eu estou para o Eterno, se eu amo o Eterno, eu vou agradar Ele. E se eu vou agradar Ele, sabe o que vai acontecer? Eu vou amá-lo acima de todas as minhas forças, de todas as minhas posses, de tudo que eu tenho, de alma, coração e força. Então, por amá-lo, eu vou para o segundo
fio que tem que ficar bem ligado nessa caminhada que nós estamos fazendo, que é amar a mim mesmo. Talvez você pense assim, não, Josué, é amar o próximo. Não. Primeiro você precisa amar você. E isso não é egoísmo. Isso não é uma frase, uma palavra egoísta. Ah, está sendo egoísta. Não. Isso é uma frase em que você precisa entender o seguinte. Quando eu amo a mim mesmo, eu crio um padrão para poder amar as outras pessoas. Nós somos tão ensinados, né? Indiretamente, não é um ensino direto, mas indiretamente nós somos tão ensinados a amar o próximo que esquecemos de amar a nós mesmos. Então, às vezes, esse amar a nós mesmos não está tendo efeito na nossa vida, e aí nós vamos amar outra pessoa. Aí a outra pessoa faz nós de gato e sapato. O amor em si, Paulo vai dizer, né, Shaul Hachalia vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 13, o amor é paciente, longânimo, benigno, o amor não arde em ciúme, o amor não quer o seu próprio bem, tá? Tudo isso é verdade. Só que quando eu deixo que as pessoas façam comigo o que elas quiserem, isso vai trazer um problema muito sério para mim. Por quê? Porque eu vou sempre ser usado e ser usado de forma negativa. Eu vou ser usado de uma forma extremamente negativa. E isso não é o que Deus quer para a nossa vida. Então, eu vou amar a Deus. Depois eu vou me preocupar de amar a mim mesmo. E depois que eu amar a mim mesmo, eu vou criar um padrão para amar outras pessoas. Eu não posso amar as outras pessoas mais do que eu amo a mim mesmo. Porque foi Yeshua que ensinou. É a Torá que diz, é para você amar o próximo como a ti mesmo. Então, às vezes você tem uma amizade, você tem alguma coisa que você pensa assim, puxa vida, eu vou ceder porque eu sou humilde, porque eu amo essa pessoa. Não, você não ama ela. Você está se anulando por essa pessoa. Então, vamos aprender a amar a Deus. E amar a Deus é obedecê-lo. Amar a Deus é colocar Ele como centro da nossa vida. É nós buscarmos a palavra dEle para entendermos através da palavra dEle. Às vezes, né, isso acontece muito no ciclo religioso. O que acontece? A pessoa, quando alguém fala assim que um pseudo-profeta está em tal lugar, ela fica doida. Ela vai atrás, que não sei o que, para ouvir o profeta, para ver o que Deus vai falar através da vida do profeta. Amados, na verdade, quando a gente verdadeiramente, biblicamente falando, quando se encontra um profeta, a gente não vai ao profeta para saber o que ele vai falar sobre a nossa vida. A gente vai ao profeta para ver o que ele vai falar sobre Deus. O profeta, quando ele tinha destaque em Israel, era quando ele ia corrigir o povo, corrigir o rei, corrigir as circunstâncias. Então, nós precisamos entender que nós temos que buscar a maior fonte de conhecimento do Eterno está na sua palavra. A palavra, Yeshua vai falar assim, vocês precisam conhecer as Escrituras, porque elas de mim testificam. Então, quando nós olhamos para Yeshua e nós queremos aprender com ele o que ele ensinou, ele está colocando todo o ensinamento dele baseado na palavra do Eterno. Então, vamos tomar cuidado com isso. Então, eu vou pedir para você hoje, olha, faz uma autoanálise. Esquece o motivo pelo qual você está mudando. Por que você quer mudar? E o ponto principal tem que ser o amor. Se você amar a Deus, você vai amar a você. E como consequência você vai amar o próximo. Então, veja, a pessoa que você menos tem que se preocupar em amar é o próximo. Por quê? Porque se você amar a Deus, se você amar a você, automaticamente você vai amar o próximo. Paulo, quando ele está dando aulas para os casais, ensinando os casais, ele vai falar assim que ninguém faz mal para si mesmo. Ninguém se maltrata a si mesmo. Então nós não devemos maltratar o nosso cônjuge. Então nós precisamos colocar o amor, em primeiro lugar, o amor a Deus, como o grande combustível
da nossa transformação. Ai, como você mudou? É porque eu aprendi que eu preciso amar a Deus. E esse amar a Deus me levou a amar a mim mesmo. E aí, quando eu amo a mim mesmo, isso é bastante importante, por quê? Porque aí eu não fico mais me esforçando para caber em lugares que eu não caibo. Não é para mim aquele lugar e não tem problema nenhum, né? É como, você imagina pensa comigo, um cara que ele é apaixonado por Fórmula 1. Aí você leva ele para assistir um jogo de basquete. Ou você leva ele para assistir um jogo de futebol. Irmão, para ele aquilo ali é uma perda de tempo. E se ele levar você para assistir uma corrida de Fórmula 1, você fica lá 2 horas sentado, vendo passar o carro, vão. Você vai falar, meu Deus do céu, que prazer é esse? Mas é o prazer dele. Ele gosta de assistir Fórmula 1, carro correndo, sei o que, tal. Então, quando ele não vai no estádio de futebol porque ele ama a Fórmula 1, não tem problema nenhum. Às vezes as pessoas querem caber porque, se eu não couber aqui, o que vão dizer de mim? Não interessa o que vão dizer de mim. Interessa que às vezes, eu e a minha esposa, eu. Assim, quando a gente vai em um lugar, festa, seja lá o que for, quando dá a minha hora, geralmente eu chego para ela assim e falo assim, a partir de agora eu estou sob o seu comando. Ou seja, na hora que você quiser ir embora, eu também quero ir. Então, por que isso? Porque, maravilha, eu fui lá na festa, fiquei o tempo, deu, pra mim chega, tá bom? Tá bom, pra mim tá bom. Mas não cortou o bolo. Tudo bem, eu fui lá pelas pessoas que me convidaram para estar lá. Não foi para comer bolo. Mas ainda vai ter não sei o quê. Tudo bem, mas eu vim aqui pela amizade, pelo carinho, pelo respeito, e chega, tá bom, pra mim tá bom. Então, quando nós temos essa noção, a gente vai amar a nós mesmos. E aí eu vou falar, aqui eu não vou ficar. Porque aqui, às vezes, a gente vê muito, né? E hoje, infelizmente, isso é uma praga na internet, que é você ganhar like, ganhar não sei o quê, humilhando as outras pessoas. Fazendo as pessoas passar vergonha, tal, não sei o quê. Eu detesto isso. Por quê? Porque é um sinal de que aquela pessoa não tem respeito nenhum pelo outro, que ele nem conhece às vezes. E assim, às vezes, nós nos posicionamos. Nós queremos ficar em um determinado lugar pelo que os outros vão falar. Se eu sair, o que vão falar? Não interessa o que vão falar. Eu vou sair e pronto, porque eu quero sair, eu quero ir. Para mim não tem problema nenhum. Então, quando eu amo a mim mesmo, depois que eu amei a Deus, em terceiro eu vou conseguir amar o próximo. Então, essa jornada, nós já falamos sobre o medo. E aí, nós não estamos fazendo isso por medo. Nós não estamos aqui fazendo essa jornada de Yom Kippur para nós chegarmos no julgamento e... Não, eu preciso de um julgamento melhor. Não, eu preciso de um julgamento... Porque não vai ter julgamento melhor para nós. Não vai ter. O que vai ter é um julgamento justo. E nesse julgamento justo, você vai chegar lá e Deus vai olhar para você e vai falar assim... realmente esse aí foi treva o ano todo. Mas ele aproveitou o mês de Elu e olha só, ele está disposto a mudar. Então, como eu falei para vocês, a bondade de Deus é muito maior do que o seu desejo, a sua disponibilidade para punir as pessoas. Então, vamos lembrar que nós estamos fazendo tudo isso e o motivo principal é o amor. E primeiro, o amor a Deus, depois o amor a você e depois o amor ao próximo. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro 4:8, acima de tudo, amem-se sinceramente uns aos outros, pois o amor cobre multidão de pecados. Então, às vezes, eu tenho dificuldade de perdoar uma pessoa, porque eu não a amo o tanto necessário para poder perdoá-la. Quando eu começar a amá-la no tanto que ela precisa, eu vou conseguir perdoá-la. Em Colossenses 3,14 vai dizer, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, quando nós aprendemos,
E aí, esse aprender, eu quero mais uma vez enfatizar que esse aprender, amar a Deus. É muito poético a gente falar de amar a Deus, sobre amar a Deus. Por que é muito poético? Porque nós vamos estar em uma condição em que esse conceito poético, extremamente poético, a gente vai dizer, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Mas e as atitudes? Como é que eu demonstro para Deus que eu amo Ele de verdade? Então, por que você quer ser uma pessoa melhor? Talvez você queira ser uma pessoa melhor porque você já viu que a pessoa amarga, a pessoa triste, a pessoa angustiada que você é, só tem feito mal para você. Você não consegue ter paz com ninguém, você não consegue ter paz em casa, no trabalho, com os filhos, com o esposo, com a esposa, com ninguém. Então você precisa entender que você precisa ser uma pessoa melhor. E aí você vai começar treinando, amando a Deus, amando a você, e com isso você vai transmitir amor para as outras pessoas. Então, nós precisamos sempre. Por que você faz tal coisa? Eu não estou fazendo eu não estou aqui fazendo essa aula para vocês visando algum tipo de recompensa. Visando algum tipo de... Não. É sempre visando que nós podemos ser pessoas melhores. E se você está aqui, está ouvindo e está conseguindo ter movimento na sua alma para que você possa ser transformado, graças a Deus. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe você cada dia mais. Então, eu vou passar aquele exercício diário para você. Escolha uma tarefa comum do seu dia. Pode ser lavar louça, responder e-mail, colocar um filho para dormir, sair para trabalhar. Antes de começar, para um pouquinho e defina uma intenção amorosa para aquele ato. Transforme a obrigação em conexão. Porque uma coisa é quando nós fazemos as coisas apenas por obrigação. Outra coisa é quando nós fazemos as coisas verdadeiramente com amor. Com o amor, nós nos doamos mais. Com o amor, nós estamos prontos a ceder um pouco mais. Com o amor, nós estamos querendo que as pessoas sejam extremamente abençoadas através da nossa vida. Então, coloque o amor. Puxa vida, eu trabalho para o homem ele nem fala isso, mas um homem responsável, um homem adulto responsável que cuida da família, ele sai a hora que for para trabalhar justamente porque ele ama a sua família, ele não quer que falte nada para a sua família. Então, o que você for fazer, lembre que você vai fazer isso e você vai colocar um combustível extra. Qual é esse combustível? É o amor. Nós vamos ler o Salmo 27, que é um salmo... Por que a gente lê o Salmo 27 todo dia no mês de Elu até Yom Kippur? Porque o Salmo 27 é um salmo transformador para a nossa vida. Em hebraico, se nós todos aqui soubéssemos hebraico, né, a gente ia ler ele em hebraico, mas tudo bem, não tem problema. Mas ele, por 13 vezes, ele fala o nome do Eterno. 13 vezes ele fala o nome do nosso Deus. Então, é um salmo poderoso. Depois eu vou dar mais outras dicas para você sobre o Salmo 27. Mas você, como eu já falei, se algum dia eu esquecer de ler o Salmo 27, você leia ele na sua casa. E ele vai dizer assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados investiram contra mim para comerem as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me esconderá. Sobre uma rocha me elevará. E agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim.
e no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo. Tu que tens sido a minha ajuda, não me enjeites, nem me abandones. Ó Deus da minha salvação, se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, e guia-me por uma vereda plena por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas, e os que respiram violência. Creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Esse é o nosso quinto passo na jornada de Yom Kippur. Eu te espero no próximo passo. Até lá, que o Eterno te abençoe, Beshem Yeshua HaMashiach.